Fala pilhado, fala pilhada, mais uma live do canal Pilhado no ar, mais uma live para a gente trazer muita notícia aí sobre toda essa situação aí do Flamengo com Sampaoli passando um sufoco aí no Flamengo. Os jogadores do Flamengo não querem o Sampaoli, tá? Essa é uma notícia que eu tenho, é a notícia que a gente tem para trazer para vocês aqui hoje. Eu estava aqui, vim fazer um trabalho aqui para um patrocinador na praia, e aí acabei vendo essa notícia toda, que os insatisfeitos com o Sampaoli, estariam insatisfeitos com o Sampaoli, e aí eu resolvi apurar, né? Eu resolvi conversar com o pessoal dentro do Flamengo para saber a situação, e a notícia que se tem nesse momento é que os jogadores do Flamengo, grande parte, vale a pena te dizer que não são todos, grande parte dos jogadores do Flamengo estão insatisfeitos com o Sampaoli, tá? Nesse momento, se eu pudesse, se você me perguntasse, pilhado, o Sampaoli tem o grupo na mão? A minha resposta seria não. O Sampaoli, nesse momento, não tem o grupo na mão. O grupo do Flamengo, nesse momento, não está satisfeito com o Sampaoli. E essa situação com o Pedro, ela só piorou a situação do Sampaoli. Por quê? O Sampaoli brigou com o Pedro, teve toda essa situação aí, envolvendo o Sampaoli e Pedro, não tendo essa situação do time do Flamengo estar envolvido com o treinador, e a gente viu ontem um Flamengo apático. A gente viu ontem um Flamengo sem vontade. A gente viu um Flamengo que estava numa situação onde o time não estava passando a energia do treinador. E aí, por que o Sampaoli, nesse momento, não tem o grupo do Flamengo? O que mais deixa os jogadores do Flamengo insatisfeitos é que não há um diálogo com o Sampaoli. Não há uma conversa direta com o Sampaoli. O Sampaoli é um treinador que ele não dá muita abertura para os jogadores. Mas isso, é bom a gente deixar claro, é desde a época do Atlético Mineiro. Desde a época do Atlético Mineiro, o próprio Alberto Valentim falou com a gente no Reis da Resenha. Alguns jogadores do Atlético Mineiro naquela época me falaram que o Sampaoli, ele não tem o grupo na mão. O Sampaoli, ele não conversa com os jogadores. O Sampaoli não tem um diálogo direto com os jogadores. E esse time do Flamengo é um time que ele gosta de conversar. É um time que gosta de influenciar na forma de jogar, que gosta de debater com o treinador. E o Sampaoli não se abre para esse diálogo. O Sampaoli não tem um discurso direto com o time do Flamengo. Então, a partir do momento que o Sampaoli não tem um discurso direto com o time do Flamengo, os jogadores passaram a não tê-lo como uma pessoa benquista. E aí vocês me perguntam, mas são todos os jogadores? Não. Não são todos os jogadores. São alguns jogadores. Mas grande parte dos líderes do Flamengo, eles não estão satisfeitos com a forma do Sampaoli gerir o grupo. Então, é uma situação que a gente tem que deixar clara. Por quê? Porque quando o treinador... A gente já viu esse time do Flamengo não ser fechado com vários treinadores. E todos os treinadores que não tiveram esse time do Flamengo na mão acabaram caindo. É complicado, é uma situação onde o Sampaoli não tem o grupo, não tem os jogadores e o ambiente no Flamengo é tenso. E aí é o que eu falo. O Flamengo vive um momento tenso num momento crucial. Parece que o Flamengo não consegue ter paz. Quando o Flamengo tem agora um jogo decisivo na Libertadores lá no Paraguai, contra o Olímpia, o Flamengo não tem paz. O Flamengo está com um clima pesado, o Flamengo está com um clima tenso. E isso eu posso garantir, porque eu falei com algumas pessoas dentro do Flamengo. Algumas pessoas dentro do Flamengo confirmam. Sampaoli hoje não tem o grupo nas mãos. Não tem. E isso aconteceu só depois do caso Pedro? Não. Jogadores já estavam insatisfeitos. E adivinha quem que era o interlocutor do grupo do Flamengo com o Sampaoli? O Pablo Fernandes, que foi o cara que deu o soco na cara do Pedro. Então, o Sampaoli está perdendo o controle desse time do Flamengo. Ele está perdendo o comando desse time do Flamengo, num momento em que ele não poderia perder. Agora, é o que eu falo. Se a diretoria não bancar o Sampaoli nessa situação, ela mostra uma tremenda de uma incompetência. Porque, me desculpa, eu sabia que o Sampaoli era um cara complicado. O Vampeta sabia que o Sampaoli era um cara complicado. Mauro César sabia que o Sampaoli era complicado.
Todos vocês que estão nessa live sabiam que o Sampaoli era um cara complicado. Então a diretoria do Flamengo também sabia. A diretoria do Flamengo sabia quem ele estava contratando. O Sampaoli, ele saiu do Atlético Mineiro com mau relacionamento. Ele saiu da seleção argentina com um péssimo relacionamento. Ele foi chutado para fora da seleção argentina pelo Messi, pelo Di Maria e companhia. O Sampaoli, ele só não sai do Santos com mau relacionamento. Até no Olympique de Marselha, ele saiu com mau relacionamento, o Sampaoli. Então a diretoria do Flamengo, ela sabia quem ela estava contratando. Então ela agora tem que bancar o Sampaoli. E me desculpa, eu acho que a diretoria do Flamengo contratou o Sampaoli, um cara com o estilo do Sampaoli, de propósito. Por que eu digo isso? Porque o Sampaoli, ele é um cara que ele não deixa jogador mandar em vestiário. Ele é um cara que ele se impõe. Eu acho que a diretoria do Flamengo, ela queria tirar esse poder dos jogadores. Ela queria mostrar para os jogadores que eles não mandam no clube. E aí trouxeram o Sampaoli. Só que agora vai ser uma queda de braço. Agora provavelmente vão ser jogadores contra Sampaoli e a diretoria tendo que estar nesse meio termo. A diretoria tendo que intermediar essa situação. Agora, mais do que nunca, é a hora do Marcos Braz mostrar que ele ainda tem um comando. É a hora do Marcos Braz mostrar que ele tem pulso firme para bancar no Flamengo um treinador, mesmo sem a satisfação dos jogadores. O que eu digo para vocês e o que eu trago é: os jogadores não estão fechados com o Sampaoli. O Sampaoli, nesse momento, não tem o time do Flamengo. Foi assim que aconteceu no Atlético Mineiro, foi assim que aconteceu na seleção argentina, foi assim que aconteceu no Olympique de Marselha. Aí você vai me perguntar, você tiraria o Sampaoli? A minha resposta, não. Eu não tiraria o Sampaoli. Mas para você ter o Sampaoli nesse time do Flamengo, você precisa ter uma diretoria pulso firme. Você precisa ter uma diretoria que se imponha. Você precisa ter uma diretoria que saiba deixar claro para os jogadores: vocês não mandam em quem vai treinar ou não o Flamengo. Quem decide quem vai treinar ou não o Flamengo é o presidente Rodolfo Landim, é o Marcos Braz, é o Bruno Spindel, porque se o Sampaoli cair agora, está mais do que nunca provado que os jogadores mandam no Flamengo. E é isso que a diretoria quer para o Flamengo. A diretoria do Flamengo quer um grupo que mande no clube, que todo treinador que chegue ao Flamengo tenha que ter o aval do grupo, porque não é saudável. Não é possível que vá ser sempre assim. Não é possível que sempre no Flamengo os jogadores vão derrubar os treinadores que eles quiserem. Porque se eles jogaram a vergonha que jogaram contra o Cuiabá para derrubar o treinador, eles estão no caminho certo. Porque a torcida vai ficar insatisfeita, a torcida não vai aceitar. Foi um futebol ridículo. Agora, que a torcida culpe os jogadores, que a torcida cobre os jogadores. Ou foi o Sampaoli que perdeu o gol que o Pedro perdeu, ou foi o Sampaoli que tomou os gols ridículos que o Flamengo tomou. Então, eu acho que agora é a hora de bancar o treinador. É a hora da diretoria deixar claro: quem manda aqui não são os jogadores. Quem manda aqui somos nós, dirigentes. Agora, o que eu tenho para falar para vocês é bem claro. Os jogadores estão insatisfeitos. E qual é a grande insatisfação dos jogadores? A falta de diálogo. Esse grupo do Flamengo é um grupo que gosta de dialogar com o treinador. É um grupo que gosta de influenciar nas decisões do treinador. É um grupo que gosta de ter o debate. Porque se você for pensar, esse Flamengo, há muito tempo ele gosta do debate. Esse Flamengo é a herança de um Flamengo do Diego Ribas, que tinha muita influência no grupo. Tem o Felipe Luiz, que gosta de influenciar. Tem o Davi Luiz, que é um cara que também dá pitaco. Você tem Gabigol, você tem Everton Ribeiro. Você tem um grupo ali que gosta de participar das decisões. E o Sampaoli não tem diálogo. A grande reclamação é que o Sampaoli não se abre para os jogadores. É que tudo para chegar no Sampaoli tem que passar por um intermediário. Tem que passar por uma pessoa da comissão técnica. E isso faz muita falta hoje em dia. É o que eu falo, tem que se cobrar dos jogadores, mas também tem que se cobrar do Sampaoli. O Sampaoli, ele saiu do Atlético Mineiro, ele saiu do Olympique de Marselha e ele saiu da seleção argentina chutado por causa de relacionamento. Então, assim como a diretoria tem que falar para os jogadores: ó, quem manda é o Sampaoli, a diretoria tem que falar com o Sampaoli. A diretoria tem que falar: vem cá, você é treinador, você precisa ter uma relação humana com os seus jogadores. Não é robô. Não tem como o jogador jogar bola sem ter um contato com você, sem ter um contato direto, sem ter o debate. Eu acho que tem que ser o meio termo. É deixar claro para os jogadores que eles não mandam em nada dentro do Flamengo, que eles mandam dentro de campo, a função deles é dentro de campo,
é deixar claro que a diretoria é que vai decidir quem é o treinador, quem fica, quem não sai. E outra coisa que tem que deixar muito clara para o Sampaoli, para ele melhorar esse relacionamento com os jogadores. Não tem como você ter um treinador que não conversa com o jogador. Não tem como você ter treinador que, para falar com seus jogadores, os jogadores têm que falar com a comissão técnica antes. Isso não existe. E isso acontece desde o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, o Sampaoli teve graves problemas de relacionamento com os jogadores, porque ele não conversava, porque ele não se abria para um diálogo. O Sampaoli é aquele negócio, minha relação com vocês é aqui, treinamento, campo e só. Não tem. Por quê? Porque ele não aceita muita influência externa. E o Sampaoli tem que começar a aceitar essa influência externa. O Sampaoli tem que começar a se abrir para ter um debate com os jogadores. Os jogadores podem mandar no Flamengo? Não. Os jogadores não podem mandar no Flamengo. Os jogadores podem definir quem é o treinador que fica, qual é o treinador que sai? Não. Os jogadores não podem decidir. Agora, o treinador também tem que melhorar. A diretoria, ela tem que reunir todo mundo, agora mais do que nunca, antes do jogo contra o Olímpia. Porque o Flamengo tem um jogo muito decisivo pela Libertadores. O Flamengo já está praticamente fora da disputa do Brasileiro. Tá aí a 13 pontos do Botafogo. O Flamengo está perto da final da Copa do Brasil. E o Flamengo está no mata-mata da Libertadores. Então, antes desse jogo contra o Olímpia, que é o mais importante do Flamengo na temporada, a diretoria tem a obrigação de pegar Sampaoli, de pegar jogadores, colocar todo mundo ali reunido e falar, vem cá, essa porra aqui não é creche, essa porra aqui não é colégio, aqui é profissionalismo. Aqui você, Sampaoli, ganha quase 1 milhão por mês. Aqui você, fulano, ganha mais de 1 milhão por mês. Você, Arrascaeta, você, Gabigol, você, Bruno Henrique, você, Davi Luiz, você, Everton Ribeiro. Todo mundo ganha uma fortuna. Todo mundo está representando 45 milhões de torcedores. Então, que todo mundo abra a mão da porra da vaidade e jogue bola. E que lá dentro sejam unidos. Do campo para fora, do treino para fora, ninguém precisa ser amiguinho do Sampaoli. Ninguém precisa adorar o Sampaoli, mas o Sampaoli precisa abrir um diálogo com os seus jogadores e os jogadores têm que saber que eles não mandam em nada. Que não são eles que vão decidir qual é o treinador que fica e qual é o treinador que sai. É claro, pode ter uma insatisfação? Pode. Há essa insatisfação nesse momento? Há. Eu garanto para vocês que há. Grande parte dos jogadores não estão contentes com o Sampaoli. E claro que o clima fica tenso para um jogo tão decisivo contra o Olímpia no Paraguai. Gente, a coletiva de imprensa do Sampaoli, ela provavelmente deixou o time do Flamengo ainda mais insatisfeito. Porque o Sampaoli, na coletiva com o time depois desse jogo, ele deixou clara a sua insatisfação. Ele deixou claro que o time do Flamengo não mostrou paixão, não mostrou dedicação, não mostrou disciplina tática nesse jogo. O Sampaoli deixou claro que o Mauro César falou na Jovem Pan, que os jogadores do Flamengo, eles estão escolhendo os jogos. Eles estão se dedicando em alguns jogos e não se dedicando em outros. Então, essa situação, é claro que deixou os jogadores insatisfeitos. Porque o Sampaoli ali expôs um problema que ele vê no grupo. E tem que expor mesmo, porque foi uma vergonha o que aconteceu contra o Cuiabá. E aí o que o Sampaoli disse? Que ele não viu paixão, que ele não viu dedicação, que ele viu um Flamengo muito mais apático do que em outros jogos e que ele percebe que esse Flamengo é um em jogos de mata-mata e é outro em jogos do Campeonato Brasileiro. Ele expôs o time, ele expôs a sua insatisfação, mas ele tinha que expor. O Sampaoli precisava falar o que ele está vendo de errado nesse time do Flamengo. Só que aí jogador é vaidoso. Jogador não aceita escutar crítica pela imprensa. Então, aí que vem o estopim. Por que vaza essa notícia de que os jogadores do Flamengo estão insatisfeitos com o Sampaoli justamente agora? Porque foi agora, foi nesse momento que o Sampaoli foi numa coletiva de imprensa e deixou claro. Eu vou até pegar aqui o que o Sampaoli falou na coletiva de imprensa para falar para vocês terem ideia da insatisfação dele. E aí é óbvio que jogador não aceita. Jogador não aceita crítica de treinador em coletiva. Mas chega uma hora também que o Sampaoli perde a paciência. Chega uma hora que ele perde. Porque, vamos lá, vamos ver declarações do Sampaoli que expõe o time. Primeiro ele diz, o time hoje, como foi, né, que foi contra o Cuiabá, assim como contra o América Mineiro e contra o Bragantino, faltou competir. E isso é responsabilidade de todos. Eu falo sempre a mesma coisa, inclusive quando o time ganha. Uma etapa difícil. A gente entrou aqui num momento muito difícil do clube.
tentou mudar a cara do time. O jogo, como hoje, atrasa um pouco esse processo. Ele já deixou claro que nos jogos contra América Mineiro, Red Bull Bragantino e Cuiabá, faltou competir. Aí, numa outra declaração, onde ele deixa clara essa insatisfação, o Sampaoli fala o seguinte: eu fico cheio de esperança no Campeonato Brasileiro. Para mim, o Campeonato Brasileiro é o mais importante. O torneio, nas 2 vezes, estive muito perto. É minha competição favorita. Tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores. Não podemos demorar para prestar atenção. Ele dizendo que, para ele, o Campeonato Brasileiro é o favorito e que ele vê uma falta de foco desse Flamengo no Campeonato Brasileiro. Preste atenção. Ele expõe realmente uma situação que ele vê uma falta de paixão do Flamengo. E aí ele diz, se um não consegue os objetivos, é uma frustração. Temos que reagir rápido para que o time encontre o que todo mundo lembra. O jogo no Paraguai vai ser muito difícil. E aí o que ele chuta o balde? Geral, na minha opinião, é esse aqui, ó. Essa frase aqui, ele chuta o balde. Ele fala, ó, vamos ver aqui. Tem essa... Ó, eu acho que é essa aqui, ó. Ele fala, o time é aqui mesmo. Quando perguntam para ele se o time escolhe jogo. Porque foi essa a declaração do Mauro César Pereira, de que o time do Flamengo escolhe jogo. De que o time do Flamengo escolhe partidas onde ele entra mais disciplinado, onde ele entra com mais foco, e as partidas que ele entra menos motivado. E aí o Sampaoli chuta o balde. Ele deixa claro que há sim uma situação nesse Flamengo onde os jogadores jogam de uma forma em competições de mata-mata, em jogos que precisam definir, e jogam de outra forma em outros jogos. Então é óbvio que aí os jogadores ficam putos. Eu acho que foi aí o estopim para começarem a vazar essa informação de que o jogador está insatisfeito, de que o Sampaoli não tem diálogo, porque o Sampaoli expôs o time do Flamengo. E expôs na raiva e tinha que estar com raiva mesmo. Se tem um rubro-negro que não ficou com raiva depois do jogo de ontem, esse não é rubro-negro de verdade. Porque foi um jogo ridículo. Foi um jogo patético do time do Flamengo. E aí o Sampaoli, ele fala, o time tem que melhorar. Claro que muda muito em diferentes competições. Olha aí, ele já deixa claro. Claro que o Flamengo muda muito em diferentes competições. Em cada jogo de eliminação, o time está mais conectado, está mais decidido, está mais focado. Hoje, o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem paixão, sem fé no resultado e terminou perdendo na segunda metade por um erro pontual. São coisas para melhorar. É preciso a mesma predisposição e atenção que temos em competições de eliminações. Olha só, ele deixa claro que o Flamengo não tem a mesma predisposição em jogos... A tua prancha aí. Em jogos... Obrigado, hein? Em jogos onde esse Flamengo, tá? Jogos onde o Flamengo entra no mata-mata, entra para definir, ele vê um time com mais predisposição, um time com mais foco, um time com mais decisão. E quando o Flamengo joga jogos contra times de menor expressão, é essa palhaçada. E dessa vez o Sampaoli falou. Sabe por quê? Porque ele falou? Porque ele foi perguntado. Não foi porque ele chegou ali e ele quis expor os jogadores. Mas, pô, na boa, um treinador que não fica puto com o que ele viu o Flamengo jogar contra o Cuiabá, ele não tem vontade de ganhar. Se um treinador não fica puto com o que o Sampaoli viu no jogo contra o Cuiabá, é porque o cara não gosta de vencer. Então o Sampaoli, ele fez esse desabafo, ele expôs os jogadores e nessa situação os jogadores não gostaram. E aí é óbvio, logo depois de declarações como essa, começam a aparecer na mídia notícias de que os jogadores não estão satisfeitos, de que os jogadores não gostam do relacionamento com o Sampaoli, de que o Sampaoli não tem diálogo com os jogadores. Os jogadores, é claro, já estavam putos com a situação. Mas com o Sampaoli dando essa coletiva, piorou. E aí a gente sabe, jogador, quando quer, fala para um, fala para outro. Eu mesmo, hoje, decidi apurar. Porque eu vi essa notícia, eu falei, será que é verdade? E aí eu trago aqui essa informação. É verdade, sim. Grande parte do grupo do Flamengo hoje está insatisfeito com o Sampaoli. Grande parte do grupo do Flamengo hoje diz que não há diálogo com o Sampaoli. Grande parte do time do Flamengo hoje acha o Sampaoli um cara marrento. Agora, a diretoria contratou. Então, cabe à diretoria agora bancar o treinador que ela contratou.
bancar o treinador que ela pagou caro, bancar o treinador que tem muita multa rescisória alta. Eu espero que o Flamengo não vá pagar outra multa rescisória gigante num treinador. E aí o Sampaoli, ele continua. Hoje, o time teve ausências importantes. Tivemos um jogo quinta, tivemos que vir aqui jogar. Um jogo muito longe, mas isso não justifica que o Flamengo não pode jogar com o elenco que tem da mesma forma. Jogadores precisam aproveitar a oportunidade e competir contra qualquer rival. Até isso eles põem. Eles põem que tem muito jogador que está na reserva e que faz biquinho por estar na reserva e que quando recebe chance não está jogando. Gente, o time do Flamengo, eu falei isso hoje na Jovem Pan, o time do Flamengo que jogou ontem contra o Cuiabá, esse time vale mais de R$500 milhão. O time que esteve em campo ontem vale mais que R$500 milhões. Esse time tem que jogar muito melhor do que jogou. Não tem que ter desculpinha de que entrou com o time reserva. Olha só, vamos lá, Varela, caríssimo, jogador de seleção uruguaia que acabou de ser contratado da Europa. Davi Luiz, caríssimo. Pablo, caríssimo, estava na Rússia. Ayrton Lucas, caríssimo. Thiago Maia, caríssimo. Cebolinha, caríssimo. Pedro, caríssimo. Luiz Araújo, caríssimo. O Cebolinha, então, gente, o cara custou R$70 milhões e nunca jogou nada no Flamengo. Como é que pode um jogador que custou R$70 milhões não fazer um bom jogo no Flamengo? Cebolinha já vai fazer 1 ano de Flamengo, se já não fez. Nunca foi decisivo nesse time do Flamengo. O cara custou R$70 milhões. Não dá. O Sampaoli tá certo quando ele diz: isso não justifica que o Flamengo não pode jogar com o elenco que tem da mesma forma. Jogadores precisam aproveitar a oportunidade e competir contra qualquer rival. Os reservas não aproveitam a oportunidade, inclusive o senhor Pedro, que reclamou, que não jogava. Tá jogando e não tá fazendo nada. Olha o gol que o Pedro perdeu. O Pedro, cara a cara com o goleiro, demora para finalizar e quando finaliza de calcanhar, porra. Aquela finalização de calcanhar do Pedro é o retrato da atuação do Flamengo ontem. Uma atuação sem vontade, uma atuação sem foco, uma atuação sem paixão, uma atuação sem raça, uma atuação sem paixão, sem tesão. Aquela finalização do Pedro atrasada e de calcanhar, ela é o retrato do time do Flamengo ontem. E aí agora, como o Sampaoli expôs a vergonha que foi a atuação do Flamengo, os jogadores deixam clara a insatisfação que já havia uma insatisfação com o ambiente no Flamengo, com a forma como o Sampaoli se relaciona com os jogadores, mas agora que ele expôs o grupo também vai expor o Sampaoli. O grupo também vai falar do Sampaoli. O grupo também vai se posicionar. Não achem que é coincidência. Não tenham a menor dúvida de que isso não é coincidência. Começar a vazar essa informação de que o Sampaoli não tem o time nas mãos depois do Sampaoli desabafar numa entrevista coletiva. O Danilo Tamamaro, ele manda: eu te avisei, pilhado. O Sampaoli não tem clima. Danilo, eu sei que ele não tem clima, mas não pode o time do Flamengo mandar no clube. Os jogadores do Flamengo não podem mandar no clube. Que o Sampaoli não tem clima, isso já está visível há muito tempo. Mas se a diretoria do Flamengo contratou um cara que tem a fama de ser marrento, essa diretoria agora tem que bancar o cara. Gente, não é coincidência a diretoria do Flamengo ter contratado o Sampaoli. Contratou o Sampaoli porque ele é assim. Contratou o Sampaoli porque queria tirar esses privilégios de jogador. Porque queria acabar com o jogador mandando no clube. Então agora a diretoria é obrigada a bancar o Sampaoli. E o Sampaoli sabe, a multa rescisória é alta. Não vão tirar o Sampaoli agora. Só que o Sampaoli também precisa ter a porra da sensibilidade de conversar com o jogador. Também precisa chamar os jogadores para conversar, que é o que ele não vem fazendo. Chama! O Sampaoli precisa mudar. A hora do Sampaoli mudar é essa. O Sampaoli sempre disse que ele queria treinar o Flamengo. O Sampaoli sempre disse que ele queria trazer o seu estilo de jogo para o Flamengo, que ele queria ser competitivo, que ele queria comandar um time com muitas chances de títulos no Brasil. Agora que ele conseguiu, ele precisa mudar. Se o Sampaoli também não mudar, ele não vai ficar. Vai ficar insustentável. Tem que ser das duas partes. A diretoria tem que falar para o grupo que ele não vai sair, que ele vai ser bancado, e o grupo precisa saber também que eles não mandam no Flamengo. Eles não mandam no Flamengo.
O José Klein, ele manda. Não concordo. O técnico joga no esquema posicional. O time joga com meias e aproximação. O técnico é limitado. O capitão passa pano. Está errado. Saudações rubro-negras. Brenner Matos. A diretoria não tem que bancar treinador ruim, não. Tem que se virar e achar um técnico bom. Sampaoli nunca ganhou nada relevante. Ô, Brenner, você falou besteira. Sampaoli foi campeão da Sul-Americana com a Universidade do Chile. Foi campeão com o Chile da Copa América. A seleção chilena nunca tinha sido campeã de uma Copa América. Ele foi bicampeão de Copa América porque ganhou a centenária também. E o Sampaoli foi campeão, aí tudo bem, mineiro com o Atlético Mineiro. Ele não tem títulos de expressão no Brasil. A hora pode ser agora. Agora, Brenner, eu acho que também tem que se pensar muito antes de tirar o Sampaoli, porque não tem opção, hein? Não tem opção. Sampaoli é muito mais treinador que o Rogério Ceni. Sampaoli é muito mais treinador do que qualquer outro treinador que está aí desempregado no Brasil. Não tem opção. Se fosse para tirar o Sampaoli desse time do Flamengo, teria que ser o Galhardo. É o único treinador que está hoje desempregado que poderia ser um alto patamar de treinador no Flamengo. E o Galhardo não quer treinar equipes da América do Sul. Ele não quer. O Galhardo agora ele quer Europa. Ele já deixou claro, o meu foco agora é Europa. Jorge Jesus, diretoria do Flamengo, demorou adoidado. Eu acho bem feito. Porque demorou muito. Jorge Jesus ficou várias vezes no mercado e o Flamengo não quis. Para mim, seria o treinador ideal. Agora, não tem outro, gente. Não tem outro. O Flamengo, se largar o Sampaoli, vai ter que vir o Rogério Ceni. Vai ser pior. Vai ser pior. Rogério Ceni não é mais treinador que o Sampaoli. Botar o Rogério Ceni para treinar esse time do Flamengo, para mim, vai ser péssimo. Eu não acho o treinador ideal para esse Flamengo. O Brenner manda de novo. Sampaoli é odiado na Argentina. Técnico limitado. Olha aí, a Nath Noronha, ela manda. Pedro era para ter entrado comendo a bola ontem, para mostrar que estava certo de estar no banco. Mas tudo isso foi para derrubar o treinador. Como só conseguiu tirar o preparador, fica fazendo corpo mole nos jogos. Cara, a atuação do Pedro ontem realmente foi muito ruim. Foi muito ruim a atuação do Pedro no jogo de ontem. E o Pedro não está aproveitando as chances. Eu venho falando isso há muito tempo. Eu tenho falado, o Pedro não está aproveitando as chances. Não adianta reclamar que não tem chance se quando recebe não joga nada. E ele não está jogando. O Pedro não está jogando bem. Olha o gol que o Pedro perdeu ontem ainda querendo dar de calcanhar, gente. Aquela finalização de calcanhar foi o retrato da atuação do Flamengo. Uma atuação pífia, uma atuação ridícula, uma atuação sem vontade, uma atuação sem disposição e uma atuação displicente. Porque entrou em campo, assim como o calcanhar do Pedro, achando que ia ganhar. Achando que seria fácil passar pelo Cuiabá. Como achou que seria fácil passar pelo América Mineiro. Como achou que seria fácil passar pelo Red Bull Bragantino. Como achou que seria fácil ganhar do Alcas. É um Flamengo também displicente. E isso é bom a gente deixar claro. O Brenner manda. Tem trocentos anos desses títulos do Sampaoli. Se for contar título de antigamente, Filipão é técnico bom então. Fora Sampaoli. Galera, eu peço para vocês deixarem um like. Senta o dedo no like se vocês querem que eu continue trazendo aí informações. Eu preciso do seu like. E se inscreva no canal Pilhado. Cara, é muito importante pra gente. Não deixa para se inscrever depois. Se inscreva agora, se você puder. Basta você clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela, ó. Inscrever. Clicou nessa palavra agora, você me ajuda muito. Então não deixa de se inscrever no canal Pilhado, que a gente está crescendo muito no YouTube, e senta o dedo no like. Todo mundo que puder, se inscreva agora, tá? Agora. E senta o dedo no like para ajudar a gente aqui no canal Pilhado, ajudar muito na nossa audiência. E galera, eu quero dar um recado para vocês, tá? Se você está cansado de gastar uma fortuna com seguro de veículo, eu mesmo parei de pagar o seguro do meu carro, que era uma fortuna. Eu te recomendo a Car System. A Car System, ela é referência em rastreamento e proteção veicular e ela chega a ser até 70% mais barata do que os seguros tradicionais. É isso mesmo, chega a ser 70% mais barata do que os seguros tradicionais. E está no mercado há mais de 20 anos. Já atendeu a mais de 1 milhão de clientes, ou seja, tem muita credibilidade. E é muito mais barato
Ou seja, se você apontar seu celular para esse QR Code agora, ou ir lá no site carsystem.com e disser que foi pelo canal Pilhado, você ainda ganha 20% de desconto. Ou seja, já chega a ser 70% mais barato do que os seguros tradicionais de moto, caminhão, carro. E além disso, se você apontar o celular para esse QR Code ou for lá no site carsystem.com, ir no atendimento e falar que você foi pelo canal Pilhado, você ainda ganha 20% de desconto. Então, quer parar de gastar uma fortuna em seguro de carro, seguro de moto, de caminhão? Não deixe de conhecer a Car System e de ganhar nosso desconto aí do canal Pilhado. O que já é muito mais barato do que os seguros tradicionais, pode ficar ainda melhor. Apontando o seu celular para esse QR Code aqui, ou indo no site carsystem.com, vai lá no atendimento e diz que foi pelo canal Pilhado, você ainda ganha 20% de desconto. Essa live vai ficar salva. Você pode fechar, voltar aqui depois no canal Pilhado e botar o celular nesse QR Code, ou para lembrar o site, porque eu garanto, com a Car System, você vai gastar muito menos e vai ter segurança do seu veículo. Você não vai se arrepender nada de deixar seu seguro tradicional, que está uma fortuna, para ir na carsystem.com, referência em rastreamento e proteção veicular. Tá bom, rapaziada? Senta o dedo no like, é muito importante pra gente, eu peço muito a sua ajuda. Seu like ajuda muito o canal. Quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube vai recomendar essa live. Então senta o dedo no like e se inscreva no canal. Cada novo inscrito é uma vitória pra gente, então não deixa para se inscrever depois não. Se inscreva agora, clica agora nessa palavra que está embaixo da sua tela, inscrever e pronto, você já está inscrito no canal Pilhado e vai ajudar muito no nosso crescimento. Tá bom, rapaziada? Então, vamos ajudar. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.